Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, amém? Que bênção, irmãos, esse culto. Que bênção a gente estar na casa do Senhor. Se você tivesse chegado 15 minutos antes do culto começar, você já ia perceber que a adoração já estava acontecendo antes. Na verdade, já estava acontecendo na nossa casa, né, irmãos? Dentro do que o Senhor já tem feito na nossa vida. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você puder ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Vai ser uma palavra bem rapidinho, amém, irmão? Que é Ezequiel 33, a partir do versículo 1. Ezequiel 33, a partir do versículo 1. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Você é um atalaia do Senhor. Amém? Você é um atalaia do Senhor. Pode acreditar nisso. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de a sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nessa hora nós colocamos no teu altar a nossa vida. Espírito Santo, pedimos que venha desse lugar. Toma a direção da tua palavra nessa hora, meu Pai, que nenhuma palavra saia daqui que não seja direcionada pelo Senhor. Nós não temos nada, Senhor, para oferecer, mas cremos que o Senhor tem separado para nós nessa noite algo para falar ao nosso coração. E pedimos pela tua misericórdia, fale a cada um de nós o que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu li esse texto aqui, eu fiquei mais temeroso do que alegre, assim, mas te falar a verdade, assim. Sabe quando você lê um negócio na Bíblia, você fala assim, meu Deus, misericórdia. Você olha, aqui, irmão, vamos entender o texto. Esse texto está falando sobre o papel do profeta. É como se Deus estivesse falando assim, olha, vou explicar para você a função de um profeta. E aí quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê que o profeta está muito ligado à palavra do Senhor. Muito diferente do que a gente imagina nos dias de hoje, né? Quando a gente fala de um profeta nos dias de hoje, a gente está pensando naquele homem que chega aqui no altar, aponta para você, eis que eu te falo assim, 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 assim. Isso na verdade é um dom que Deus dá na vida dele de profecia. Mas o profeta mesmo é aquele que está falando o tempo todo o que está na palavra do Senhor, irmão. Hoje já teve profecia nesse lugar, irmão, aleluia. Porque a palavra do Senhor foi lida. Você leu junto comigo. Você ajudou a profetizar a palavra do Senhor. Você quer ver uma coisa interessante? Que a gente fica esperando muitas vezes um profeta chegar perto da gente e profetizar alguma coisa, né? Não é assim? Todo mundo que está passando luta é assim, né, irmão? Não é só eu, não, né? Não precisa fazer essa carinha, tipo, é só você, pastor. Não, todo mundo é assim. Você está passando na luta, você vem para a igreja, principalmente quando o pastor coloca aquela fotinha que vai vir uma pessoa diferente, né? Aí você já vem assim, vou sentar nos primeiros bancos, que eu estou passando na luta, ele vai olhar para mim, aí você fica olhando para o pregador para ver se ele fala uma palavra para você, esperando uma profecia na sua vida, aquele problema que você está passando. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque eu já passei por isso. E eu não nego para os irmãos que quando eu estou passando na luta, é tão bom quando você usa um servo dele, um vaso para falar algo no meu coração, porque a profecia ela consola. A profecia ela exorta, né? É tão bom quando vem e fala ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, né? Isso é muito bom. Mas quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu vejo que eu já tenho a profecia na minha mão, que é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus já é a profecia que está nas nossas mãos.
Se você quiser saber o que... E quando a gente fala de profecia, a gente fala muito do futuro, né? Olha só que interessante, irmão. Se você abrir sua Bíblia agora no... Eu quero profetizar algo na sua vida nessa noite, amém? Quero profetizar na sua vida nessa noite, irmão. Você que é novo, você que já está idoso, você que já está na meia idade como eu, quero profetizar na sua vida. Amém? Então abra sua Bíblia aí no Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128 está dizendo assim, irmão. Como é feliz quem teme o Senhor, que anda no seu caminho. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém, irmão? Você, se for um homem que teme ao Senhor, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Amém. Eu recebo sobre a minha vida em nome de Jesus. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Aleluia. Profetizei na sua vida, irmão. Está na Bíblia. A maior profecia que tem está na palavra do Senhor. Se você é um homem, uma mulher que teme ao Senhor, basta você abrir a Bíblia, vai estar falando de você aí, irmão. Eu sempre olho para esse texto aqui é o meu texto, porque eu sempre falo o seguinte, esses dias eu falei com a Simone assim, o dia que a gente mudar, uma coisa que eu não abro mão, eu quero ter uma mesa grande na minha casa. Aí ela fica falando assim, mas aqui a gente só tem 4 pessoas, agora a gente só tem 4. Mas aqui o Salmo 128 fala que um dia nessa mesa vão sentar ao redor da minha mesa, os filhos dos meus filhos eu vou ver sentar na minha mesa. Então eu já vou comprar uma mesa grande. Você já viu como é que funciona, irmão? Quando você olha para a Bíblia, entende que fala de você. Então o profeta somos todos nós, irmãos. Você concorda? Se eu estou lendo a palavra do Senhor e eu estou profetizando o que está aqui, porque não existe profecia fora da palavra do Senhor. Fora da palavra do Senhor existe a adivinhação, e o Senhor abomina a adivinhação. Existe uma diferença de adivinhação e de profecia. A profecia, ela se encaixa na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como se fosse, quando um irmão ou alguém for usado para falar algo para você, que é uma profecia, um dom de profecia, quando ele chegar perto de você, você tem que olhar o que ele está falando e ver se está encaixando dentro da palavra do Senhor. Se estiver encaixando dentro da palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. Se não estiver encaixando com a palavra do Senhor, irmão, repreende, que é o diabo que está falando com você. É um demônio que está usando aquela pessoa. Não recebe, porque a profecia tem que estar na palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor é profecia. Então, se a palavra do Senhor está acessível à minha vida e a de todos nós que estamos aqui nessa noite, eu chego à conclusão que todos nós somos profetas. Amém, irmãos? Vocês concordam que todo mundo é profeta? Amém. Então, se você é o profeta do Senhor, você pode chegar na sua casa, por exemplo, hoje e ler esse salmo e levantar suas mãos santas na sua casa e falar assim, aqui está uma casa abençoada. Você pode, por exemplo, chegar no seu filho ou no ventre da sua esposa, que vai gerar um filho, e falar assim, os meus filhos serão brotos de oliveira. A sua esposa, em vez de você ficar achando que ela é uma cruz que você está carregando, ela é uma oliveira. Uma videira que está aqui. Amém? Cheia do óleo. Amém? Irmãos, olha só, então todos nós, eu queria só contextualizar que todos nós somos profetas. Aí eu queria voltar para o texto que nós lemos, porque aqui está falando sobre a função do profeta. E basicamente o que está dizendo aqui sobre a responsabilidade do profeta. Olha só que interessante, irmão, que nem fala sobre os bônus aqui. Sabe o que a gente é muito assim? Você começa a ser usado pelo Senhor, aí você já está sendo usado, agora eu faço evangelismo. Aí você fica já pensando nos bônus. Deus vai me abençoar. A gente pensando nos bônus, né? Mas quando você olha aqui no texto, depois você pega e lê o texto todo que nós lemos aqui essa noite. Deus não está falando nada de bônus. Ele só chegou para o profeta e falou assim, só tem ônus, meu filho. Só tem cobrança e responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade, irmãos, de cuidar da palavra do Senhor.
E aqui ele está dizendo o seguinte, sobre a responsabilidade do profeta. Aí o Senhor, com muita sabedoria, ele usa um comparativo do profeta com um atalaia. O que é esse atalaia? O que é o atalaia? O atalaia, na verdade, é aquele homem que ficava na cidade, a cidade era fechada com muros, tinha as torres na cidade, ou tinha os muros da cidade, e eles colocavam o atalaia ali. O que eles tinham de fazer, basicamente? Ele olhava para fora da cidade, ele via se estava vindo algum perigo, e o que ele fazia? Quando ele via um perigo, ele tocava uma trombeta, e ele avisava para quem estava dentro da cidade, está vindo um perigo, vamos nos preparar. O que as pessoas faziam? Cada um corria e pegava a sua espada. Aí o texto está dizendo o seguinte, olha, que é muito sério para nós, porque se nós somos profetas, está falando de nós. Ele fala o seguinte, quando o profeta ou o atalaia está falando, e se a pessoa ouvir, mas ela não deu atenção, o profeta ele está livre de qualquer culpa, porque ele avisou. Essa pessoa ela é responsável pela sua própria morte. Mas aí, irmão, ele fala o seguinte, mas se o atalaia, o profeta, está vendo o problema, está vendo o perigo, e em vez de tocar a trombeta, ele simplesmente se cala, e alguém morre por causa disso, aquela pessoa vai morrer por causa da iniquidade dela. Por que Deus fala por causa da iniquidade dela? Porque Deus cuida de cada um, né? Mas ele fala assim, mas o atalaia vai ser responsável também, responsabilizado, porque ele não avisou. Olha só, isso é muito sério, irmão. E a gente começa, e todo mundo acha assim que o profeta, né, fica aquela coisa toda, e fica fazendo propaganda de profeta. É um peso muito grande você ser um profeta da palavra do Senhor. Porque está uma responsabilidade sobre mim e sobre você de quê? De preservar a palavra do Senhor e estar proclamando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? É engraçado que quando eu estava lendo esse texto, eu cresci, irmãos, e eu estou na igreja desde pequeno, desde 6 anos de idade que eu estou na igreja. E lá na minha igreja, pelo menos a igreja que eu era, eles falavam muito sobre essa coisa de atalaia. Só que o atalaia lá era aquela pessoa, eu detestava quando falava atalaia, eu detestava. Toda vez que falava atalaia, já tinha uma Bíblia, porque na minha igreja era o seguinte, era ensinado assim, talvez, né? Ignorância da palavra, talvez. Que o atalaia era aquele irmãozinho que ele fica de olho. Está de olho em tudo, entendeu? Aí ele passou, viu um irmão ali fazer um negócio errado. Ele é um atalaia, o que ele tem que fazer? Corre para o pastor e conta para o pastor que o irmão está fazendo um trem errado. Aí eu tinha isso na minha cabeça, com o atalaia, e eles falavam, não, irmão, você tem que contar. E eu lembro que tinha pregações da igreja que eu era, que pregava a palavra, falava assim, você é um atalaia, irmão. Você vê o irmão fazendo um trem errado? O que você tem que fazer? Por causa do nosso testemunho, por causa da nossa igreja, por causa da nossa placa. Porque a nossa placa é muito valiosa. Você tem que chegar e contar para o seu pastor que você viu o irmão, que nós vamos disciplinar ele e, se possível, vamos expulsá-lo da igreja, porque nós precisamos preservar a nossa igreja. E eu tinha uma birra desse negócio de atalaia, irmão. Por quê? Porque teve um dia, quando eu tinha 11 anos de idade, todo dia eu saí da escola e eu tinha um coleguinha que ele tinha uma condição melhor do que a minha. E ele comprava todo dia aquelas fichas para a gente jogar totó. E a gente jogava totó todo dia, jogava totó, e todo dia saía da escola a gente jogava totó. Jogava pelo menos uma partidinha de totó. E um dia eu chego na minha casa, a minha mãe está com a cara fechada, ela olha para mim e fala assim, há quanto tempo você está nessa vida? Como assim, que vida? Quanto tempo, que decepção, meu filho. Eu assim, o que eu fiz? Você não tem vergonha do que você está fazendo? Essa vida que você está levando? Aonde que eu errei como mãe? Eu não sei onde que eu errei. Você sabe que você vai para o inferno, assim. E eu fiquei desesperado, irmão. Meu Deus, o que eu fiz? Ela falou assim, eu já estou sabendo, porque na nossa igreja tem atalaias. Eu fiquei lendo esse texto aqui, irmão. Eu estava rindo lá em casa esse dia por causa desse negócio. Isso não tem lógica não, gente. E eu fiquei sem saber o que é. E ela ficou meia hora me chamando a atenção, me detonando. Eu falei assim... E ela falava, repetia, quanto tempo você está nessa vida? Eu falei assim, que vida? Eu só vou para a escola e venho para casa. Eu não estou conseguindo nem estudar direito. Que vida? Um atalaia do Senhor, passou aqui em casa antes de você chegar da escola. Olha como é que Deus está cuidando. E viu você lá no bar jogando totó. Ô irmão, toda vez que eu vou para o retiro, a gente tem um retiro da igreja e lá tem um totó. Toda vez que eu olho para aquele retiro, eu lembro dessa história, irmão.
dificilmente você vai ver eu jogando totó, irmão. Porque eu não quero voltar para essa vida. Eu cresci com esse termo de atalaia. A igreja acha que ser atalaia é sair falando qualquer bobagem, é falando dos outros, e a gente esquece que o atalaia que está dizendo aqui é um profeta, é um homem que ele preza pela palavra do Senhor, e ele faz o que a palavra do Senhor manda ele fazer. E aí eu tinha esse conceito, e eu estava lendo esse texto, e o Senhor tocou no meu coração, pregue sobre isso. Eu falei, Senhor, mas eu não vou pregar sobre fofoqueiro. Não é fofoqueiro, é atalaia, é diferente. Irmão, você é um atalaia do Senhor. Olha só, irmãos, é diferente, porque o atalaia ele ficava numa posição mais elevada, irmão. Olha só a responsabilidade. Deus tem feito você e eu, como igreja do Senhor, está numa posição elevada, irmão. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala lá em Salmo 40, que eu acho que esse salmo fala da minha vida. Que ele fala assim, ó, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, impôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Um dia eu estava com meus pés no lago. Um dia eu estava no vale, sujando meus pés na lama do pecado. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, arrancou a minha vida de lá e me colocou sobre uma rocha firme, num lugar elevado, onde a minha visão ficou uma visão muito mais ampla. Estar na posição, estar como atalaia, irmãos, é ter uma visão espiritual das coisas, não uma visão carnal. Quando você está com uma visão espiritual, caso você veja um irmão fazendo um trem errado, em vez de você ser um fofoqueiro, você tem que ser um atalaia, irmão. Porque você tem que chegar nesse irmão e tentar ganhá-lo ele para Jesus. É diferente, irmão. Quando você está ganhando alguém para Jesus, levar aquele irmão ao arrependimento, orar com ele, para que ele possa confessar o pecado dele, e na oração dos justos, muitos pecados dele sejam perdoados, e você ganha o seu irmão no mundo espiritual. Olha como é que muda. Estar na posição elevada, irmão, é você estar na posição de visão espiritual. É você deixar de ser um ser carnal para ser um ser espiritual. Olha o que a palavra só nos diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, irmão. Ser um atalaia do Senhor, irmão, é você buscar a Deus e buscar diminuir a sua carne para que você seja um ser espiritual. É por isso que você ora, é por isso que você jejua. Não, pastor, eu nem faço isso. Amém. Então você ainda não está experimentando que você é um atalaia, mas a hora que você ora, você jejua, que você se santifica, é porque você quer ter uma visão espiritual, porque a forma carnal, irmão, você só vai ser alguém que fique falando um tanto de besteira na internet. O que nós vimos na última eleição, por exemplo, tanto de gente achando que é atalaia do Senhor, foi para a internet falar um tanto de coisa, eu não via nada, vou te falar a verdade. A igreja é uma igreja que reconcilia as pessoas. O nosso evangelho é o que, irmão? Qual ministério que nós temos aqui? Todos nós temos em comum aqui, ó. Todos nós temos um ministério em comum. Está na palavra do Senhor, o ministério da reconciliação. Esse é o ministério da igreja. Todo mundo, às vezes alguém aqui entrou nessa noite e fala assim, pastor, eu não tenho ministério. Eu acho até engraçado quando alguém fala assim, pastor de Deus, esse irmão aqui, você tem que orar por ele porque tem ministério. Ué, mas todo mundo tem ministério, ué. Então nós temos que orar para todo mundo, então, ué. Vamos orar para todo mundo, então, ué. A igreja tem um ministério em comum, irmão, que é o ministério da reconciliação. Se nós não estamos exercendo a reconciliação, nós não estamos exercendo o nosso ministério. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Amém. O que é ter uma visão espiritual, irmão? É você ver coisas que os outros não veem. Quando você vê uma situação ali, ó, você está vendo assim, gente, aquela pessoa está indo para o inferno. Você vê coisas que os outros não veem. O que diz em Atos 16, assim, ó, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo,
Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. Aleluia. Irmãos, olha que interessante. O que é ter uma visão espiritual? Ter uma visão espiritual, irmãos, a gente não está atrelado às coisas dessa vida. A gente não está buscando as coisas dessa vida. A gente não está buscando o reconhecimento humano. Paulo estava naquela cidade de Filipos, e ele estava numa cidade, uma jovem, tinha um espírito de adivinhação. E ela falava, eu olhava para ele, ela não falou nada demais, irmãos, aparentemente. Ela falou assim: olha, é o servo do Deus Altíssimo. Mas quem estava conversando através dela era um espírito imundo. Irmãos, nós precisamos ter visão espiritual, irmão. Discernimento. Quantas pessoas que hoje estão pregando a palavra do Senhor, irmão, pregando coisas de si mesmo, ministrando coisas que não vêm de Deus, ministrando coisas que vêm, que doutrinas de demônios. A palavra só nos fala que esses dias haveriam doutrinas de demônios dentro da igreja, irmão. Se você não tiver uma visão espiritual, se você não for um atalaia, que estiver numa posição elevada, você não percebe essas coisas. Eu sempre falo isso, a gente fica muito empolgado quando vem alguém de fora, vem pregar na igreja, aquela coisa toda, e aí sabe que tem muitos irmãos que gostam de fazer isso. Toma cuidado, já fica colocando, a pessoa vem de fora, faz assim, a pessoa já entra com a cabeça de baixo para a pessoa orar. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Não é qualquer pessoa que põe a mão na sua cabeça. A gente precisa ter uma visão espiritual das coisas. Paulo olha para aquela moça e fala assim, olha para ela e fala assim: tem um demônio aí. E aí ele não faz como muitos de nós estamos fazendo. O que nós fazemos hoje, muitas vezes? Tem um demônio ali. Deixa eu sair por ali. O demônio, deixa eu para lá. Irmãos, nós estamos numa posição elevada porque o Senhor tem nos sustentado, irmãos. Existe uma autoridade sobre a sua vida como profeta de Deus. O que ele faz? Faz o que nós devemos fazer. Olhou para aquela moça e falou assim: tem que tirar essas prisões dela. E ele repreende aquele demônio, irmão. Esse é o papel da igreja, irmão. A igreja é uma igreja que ela recebe o endemoniado, que recebe o opresso, que recebe aquele que está carente. E ele entra e sai liberto, porque aqui há homens e mulheres de Deus, cheios do poder de Deus, que exercem o seu papel como atalaias nessa terra. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão realmente morrendo por causa da ignorância, de não compreender a verdade do Evangelho. Ezequiel, que nós vemos aqui, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Irmão, a igreja hoje ela precisa pregar a palavra do Senhor. Jesus está às portas, Jesus vai voltar. O pecado, ele tem um salário, o salário do pecado é a morte, e nós precisamos proclamar isso o tempo todo. E existe apenas uma salvação, que vem através de Jesus Cristo. Mas nem todos querem ouvir. Mas nós continuamos a falar. As pessoas têm o direito de não querer reter a palavra do Senhor. A pessoa tem o direito de falar assim: eu não quero. Porque Deus ele vai respeitar o livre-arbítrio de cada um de nós. Mas a igreja não tem o direito de se calar. Entende a diferença? A posição elevada que o Senhor nos coloca, irmão, não é para julgar, mas é para vigiar, para avisar. Olha só o que Jesus diz, e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, irmão. Você encontra cada criatura nessa terra aí, irmão, que você fala assim: meu Deus do céu, que criatura é essa no meu caminho? Meu Deus do céu, parece um ser humano, parece uma criatura do outro mundo. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que pregar para essa pessoa. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque essa criatura que vai encontrar no caminho, se ela crer e for batizada, ela será salva. E a palavra só nos fala assim: nós não devemos julgar, não julgueis para não serem julgados. Hoje a igreja não pode estar numa posição de julgamento. A igreja hoje é uma igreja que ela está numa posição de alertar este mundo sobre o que virá sobre esse mundo. Nós somos atalaias, nós estamos aqui para tocar uma trombeta, é falar a palavra do Senhor. O que Jesus disse é o seguinte: ide para onde, irmãos?
Todo mundo, é todos os lugares, para todas as pessoas. O que é que a igreja hoje faz? A igreja hoje está politizada. Não, essa pessoa aqui, ela voltou no fulano. Esse aqui não merece nem ouvir a palavra de Deus. Esse aqui acha que a economia tem que ser assim. Esse aqui com certeza já está com o pé no inferno. A posição da igreja não é essa, irmão. A posição da igreja é uma igreja que ela busca a palavra do Senhor, Deus vai se revelando a ela, e ela começa a ver o que está vindo sobre a terra, ela está vindo sobre aquela pessoa, e o papel dela não é julgar, mas o papel dela é alertar para que aquela pessoa tenha a oportunidade de ser salva. Irmãos, eu sei que é difícil, porque às vezes a gente encontra cada criatura, né, irmão? Encontra, pastor. Basta você abrir aquele grupo do WhatsApp da sua família. Cada criatura que tem ali misericórdia. Não tem as pessoas lá na família, que a gente olha assim naquele grupo da família, que fala assim, misericórdia, não tem condição. Não parece que é da mesma família. Mas Deus colocou você nessa família para ser um atalaia nesse lugar, irmão. E é engraçado, irmão, que o atalaia ele ficava numa posição que todo mundo via ele. Todo mundo via ele. Todo mundo está te vendo, irmão. Você está sendo observado por todo mundo. A sua conduta, a forma que você trata a sua esposa, porque muitas vezes nós não estamos proclamando com os lábios, mas as nossas atitudes, a forma que a gente age, está todo mundo vendo, todo mundo vendo, todo mundo vendo. A forma que você faz, como que você responde àquele grupo lá do condomínio, por exemplo. Você é o primeiro a colocar lá, a fomentar uma guerra lá no grupo do condomínio. Está todo mundo observando. O que você faz no trabalho, como que você age nos momentos difíceis, as palavras torpes que saem da boca. Está todo mundo observando. Sabe por que muitas vezes o atalaia não tem voz ativa? Muitas vezes o atalaia, porque imagina um atalaia, irmão, pensa a cena agora, tá bom? Imagina um atalaia, está lá no muro, olhando, e aí faz igual eu fazia lá em casa, de vez em quando, eu até parei de fazer essa brincadeira, que a Simone me chamou a atenção. Lá em casa eu tinha mania assim, eu chegava e corria, e eu pulava em cima da cama, assim, dava aquele salto na cama. Aí quando eu dava o salto na cama, eu fazia assim, ai, meu braço, só para a Simone vir ficar me abraçando e tal, fazendo carinho em mim. Aí todo dia eu fazia isso com ela, pulava e fazia, ai, meu braço, não sei o quê. A hora eu falava assim, o dia que você machucar, eu não vou te socorrer. Eu falei, é melhor parar com isso. Aí ela falou assim, outra coisa, você já passou dos 30, já está na hora de você crescer, né? O Jonatas faz a mesma coisa. Você imagina um atalaia assim, irmão, está lá no muro, aí vê a galera brincando lá na praça, aí ele grita assim, ele acha que é junho, né? Hoje os crentes gostam, hoje tem crente que gosta de festa junina, né? Aí esse atalaia é daqueles que gosta de festa junina, pensa só, porque hoje está cheio de crente assim, né? Chega na época de junho, a gente não pode nem abrir o Facebook, dá uma tristeza no coração da gente. Você vê aquele tanto de irmão de roupa quadriculada nas festas de São João, misericórdia. Você fica assim, meu Deus do céu, onde que ele estava naquele culto, meu Deus do céu? Não aprendeu nada. Está lá pulando na festa junina. Eu não sei onde que ele estava. Ele estava em outro planeta, enquanto o pastor estava pregando na igreja, não tem lógica não. Mas enfim, aí está lá o atalaia, aquele atalaia que gosta de uma festa junina, chegou na festa de junho, o que ele fala? Ele grita lá do muro. Olha o perigo vindo! Olha, está vindo o perigo. Aí a galera começa a correr, todo mundo apavorado. É mentira! Aí o pessoal começa a olhar para ele e fala assim, aí passa 2 semanas, está vindo um tanto de cavalo ali, gente, eu acho que é perigo de novo. Aí todo mundo olha para eles, ai meu Deus do céu, pega as crianças, sai correndo, esconde todo mundo. Aí começa a correr todo mundo, é mentira, é brincadeira. É brincadeira, pessoal, é brincadeira, não tem nada disso não, pode voltar, vai brincar, tá de boa. É uma pessoa que ela não tem uma palavra que depois quando acontecer ninguém vai ouvir ela. A igreja desse dia está sendo assim. O tempo que ela devia estar falando da palavra, ela está falando de outras coisas. Contando mentira. Pregando o que não está na Bíblia. Aí falando coisa que não existe.
Tendo atitudes que muitas vezes, nas atitudes dela, as pessoas não creem mais no que ela fala. Entende, irmão, como é que é difícil? Como nós precisamos tomar conta de como nós estamos agindo. Como é que você age lá no seu trabalho, irmão? Sabe por quê? Porque o nosso papel não é ficar gastando um tempo precioso para não falar o que não está aqui na Bíblia. Nós gastamos um tempo precioso, que os irmãos vieram aqui nessa noite, inclusive, porque você tem uma oportunidade, às vezes, para uma pessoa, para falar do que está na palavra do Senhor. Nós não estamos aqui gastando nosso tempo para falar sobre motivação, mas para falar da palavra do Senhor. Talvez aquele colega do seu trabalho, talvez você vai ter uma oportunidade apenas para falar do amor de Deus para ele. Uma oportunidade. Talvez amanhã ele não esteja aqui mais. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós precisamos tomar conta, cuidar da nossa conduta como atalaias do Senhor nessa terra. Porque o mundo inteiro está olhando para nós. E infelizmente, quando olha para o povo que se diz povo de Deus, eles não estão vendo alguém que possa dar atenção ao que eles dizem. Nós não estamos alheios ao perigo, irmão. E Jesus alertou sobre isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a palavra do Senhor nos fala em Efésios: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja, ela está alerta, ela sabe que nós estamos vivendo um momento de guerra e ela cuida da sua conduta. Irmãos, isso é muito sério, porque muitas vezes o inimigo lá na nossa vida, fora da igreja, das quatro paredes, muitas vezes, ele tem usado muitas vezes para jogar coisas na sua mente, porque a sua conduta é que prega mais do que a sua palavra. Esses dias eu achei até engraçado. Engraçado não. Eu trabalho na área de tecnologia. Eu sou coordenador de sistema numa empresa. E a senhora, a moça lá abriu um chamado lá e tal, eu aloquei um analista e ele já tinha respondido para ela. E foi um dia que eu estava, sabe, você está nervoso? O dia que você está nervoso? Alguém já passou o dia que você está nervoso? Pois é, naquele dia. Acordei cedo, a Simone com a cara fechada para mim, menino gritando, peguei o trânsito ruim. Aquele dia que você está tudo ruim, sabe? Você dá aquele bicudo na porta, bate no seu dedinho, que negócio assim. E ela mandou uma mensagem para mim assim, daquelas mensagens bem assim, sabe? Que não sei o que não resolveu. E aí o que eu respondi para ela assim? Ele não respondeu sua mensagem, não. Mas eu respondi assim, tipo assim, presta atenção, você nem viu a mensagem aí. Só respondi assim, não respondi com falta de educação, mas também não fui também aquela pessoa mais doce e maravilhosa no mundo, né? E eu fui embora, gente, e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Se eu precisar de pregar para essa mulher amanhã, como é que vai ser? Não tem como eu pregar para essa mulher. Ela deve ter ficado chateada. Aí no outro dia cedo, eu mandei uma mensagem para ela. Sabe que você me perdoa, ontem eu falei de forma ríspida com você. Aí ela falou assim, não, nem prestei atenção, mas eu até achei estranho mesmo, que você sempre é muito tão educado comigo, e eu achei que você estava, eu vi que você respondeu mais cedo, mas não tem nada a ver. Não, tá tudo certo, tem dia que a gente não está bem. Eu falei, não, pois é, mas você me perdoa, não é a forma que eu acho adequada para responder ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a conduta nossa em certos lugares, ela vai pregar mais do que a gente. E nós não podemos perder a oportunidade de ser um atalaia onde a gente está. Muitas vezes a gente não presta atenção sobre essas coisas. Muitas vezes a gente acha que nós como servo, eu sou atalaia na igreja. Não, você é atalaia em qualquer lugar, irmão, em qualquer lugar. O pastor Rodrigo uma vez ele falou comigo assim, mano, fui ver um jogo do Cruzeiro, primeiro que eu acho que já, tipo assim, eu falei assim, o que você foi fazer ver jogo do Cruzeiro? Se você podia ver um jogo do Atlético, me chamar para a gente ver o jogo do Atlético. Foi ver o jogo do Cruzeiro. Aí o pai dele estava aqui, estava doido para conhecer o Mineirão. Aí levou o pai dele com ele. Aí ele fez o favor de chamar um irmão que era da nossa igreja, não está com a gente mais. Mano, fui chamar o fulano para ir com a gente, eu, meu pai e o irmão, para ir com a gente para ver o jogo do Cruzeiro. Mas o que foi, senhor? O Cruzeiro perdeu? Além disso, o Cruzeiro perdeu. Eu falei assim, mas aí qual a novidade? Aí a novidade, esse irmão do lado, parece que ele entrou no Mineirão, parece que entrou um demônio nele.
Mas esse monstro gritava, mas é tanto palavrão que ele falou, mas gritava e chamava os jogadores, ele conhecia o jogador tudo, e xingava o jogador, e não sei o que. Eu falei assim, mas você tinha tido um dia que o Cruzeiro estava ganhando. Ou seja, esquece esse negócio, senhor. Aí ele olhou, o pai dele olhou, pior de tudo foi o pai dele olhou para ele e falou assim, é da sua igreja? Aí ele falou assim, mas nós estamos cuidando dele aí, nós estamos cuidando dele. Nós estamos cuidando dele, ele está aprendendo ainda, Irmão, você é um atalaia do céu onde você está. Ser um atalaia é saber a responsabilidade. Quando você olha o texto que nós lemos, aqui Deus não está passando a mão na cabeça do profeta. É como se Deus chamasse eu, ou chamasse qualquer um de nós aqui e falasse, a partir de hoje você é um profeta, você é um atalaia, mas vem cá, lê isso aqui. Você entendeu a responsabilidade? Toma cuidado então onde você vai. Toma cuidado com o que você fala. Irmão, nós estamos nessa terra para alertar este mundo sobre o momento que esse mundo vai viver. Por isso nós não podemos perder as oportunidades que nós temos para pregar em todo o tempo, principalmente com as nossas atitudes. Eu achei engraçado que essa semana, estou finalizando já, viu, irmãos? Eu fiquei olhando assim, gente, realmente a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, porque eu sou um atalaia, porque como que eu vou proclamar a palavra se as pessoas não olham para mim e me ver dessa forma? Eu estava vendo lá a gente tem um grupo do WhatsApp lá de condomínio onde eu moro, e aconteceu uma situação lá e tal, e aí aconteceu a situação, caiu energia, por causa de um negócio que a pessoa fez lá e tal, e eu estava no meio de uma reunião, inclusive, tive de sair, corri lá no padrão, desliguei, liguei de novo, cheguei lá, uma senhora estava chateada porque o moço tratou ela mal. Aí eu coloquei no grupo lá assim, falando, depois você olha com o seu pedreiro aí, porque ele respondeu, a moça aqui não respondeu de forma adequada e tal. E a gente falando, e aí o pessoal calorado, aquela coisa calorada. 6 moradores, irmão, no prédio. Você vê como é que a gente é difícil, né? E aí quando a coisa estava aí, eu coloquei uma mensagem assim, pessoal, não vamos fazer com que isso seja maior do que realmente é. Aí eu falei com a senhora, você mora tanto tempo aqui, não fique chateado com isso. Foi uma fatalidade que aconteceu, você já vai tomar essas atitudes, está ótimo. Aí ela colocou, vai na mensagem, coloca um coraçãozinho, né? Então eu acho que ela gostou da mensagem. Colocou o coraçãozinho lá, né? Quando o negócio está tudo bem, uma filha de Deus lá, crente, fala assim, isso aí é gambiarra. E vai no Google, tem um trabalho de no Google pegar o significado da palavra gambiarra e printa lá dentro do grupo do WhatsApp. Aí a pessoa ficou ofendida e falou assim, eu vou sair desse grupo, saio do grupo. Eu fiquei olhando aqui a situação, falei assim, para você ver, gente. E a pessoa nem mora mais no prédio, ela não foi nem afetada pela situação. Eu falei assim, gente, olha os crentes. Eu fiquei pensando assim, olha o crente. 50% do meu prédio é crente. A gente tem que contaminar esse povo com as nossas atitudes, com a forma que a gente fala. A pessoa vai lá, o negócio já está resolvido, e vai lá e coloca um negócio desnecessário, ofende a pessoa, perdeu uma grande oportunidade de ser um atalaia naquele lugar e mostrar que é uma pessoa diferente. Quantas oportunidades nós estamos perdendo, irmão? Não é verdade? Quantas oportunidades? E a igreja, ela está aqui, irmão, porque nós precisamos proclamar o Evangelho. Com nós mesmos, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não vai brincar de voltar. A palavra nos fala o seguinte, lá em 2 Timóteo 4:1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Ou seja, Paulo estava orientando Timóteo, falou assim, olha Timóteo, sabe por que você tem que pregar? Eu te rogo, porque Jesus um dia vai julgar vivos e mortos, meu filho, todo mundo. Aí ele fala assim, pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado, o irmão, está preparado, sabe o que é estar preparado? Em qualquer situação.
Mesmo naquela pelada que você joga na sexta-feira, passou até na pelada, quando você toma aquele carrinho, você olha para o abençoado, o máximo que talvez você pode dizer, você fala, fariseu, tem que dar um carrinho em mim? Misericórdia, fariseu, babilônico, sei lá, irmão, inventa alguma coisa, mas toma conta da sua conduta. Esteja preparado, irmão, está preparado em todo o tempo, irmão, todo o tempo, em tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. É o que Paulo fala com Timóteo. Ele fala o seguinte, olha, tempo e fora do tempo, irmão. A gente não prega só aqui na igreja, a gente não prega só em velório. Você prega lá onde você está sentado num banco de ônibus, que é o assento necessitado do seu lado, e Deus dá uma oportunidade de você dar uma palavra, exorte, corrija, com paciência e com a doutrina. Que doutrina, irmão? A doutrina da palavra do Senhor. Não fica falando de Bolsonaro, não fica falando de política, isso não vai levar a pessoa para o céu, só vai levá-la mais para o inferno ainda. Mas a palavra do Senhor, ela faz a pessoa convencer do pecado e salva, irmão. É pregar a palavra o tempo todo. É fora do tempo. A igreja tem falado de muitas coisas, que o pecado é relativo. A igreja está inventando muita coisa e não está voltando para a doutrina. Mas nós somos atalaias do Senhor e nós prezamos pela palavra do Senhor e pelo chamado que o Senhor nos deu do ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Amém? Quero convidar você a ficar de pé, vamos orar. Você é um atalaia do Senhor. Eu sou um atalaia do Senhor. Amém. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Exorte com toda a paciência. A gente não entra em embate com ninguém, irmão. A gente só vai na doutrina, na palavra do Senhor. As pessoas hoje querem entrar em embate em tudo. Tudo quer entrar no embate. Pessoas às vezes custa o Espírito Santo dar uma oportunidade de falar da palavra do Senhor. A pessoa já entra dando pesada nas costas. Só para finalizar aqui a gente orar, irmão. E tem uma pessoa que eu estou evangelizando, ele mexe com esse negócio de espiritismo, esses negócios aí de candomblé, esses negócios aí. Um dia ele chegou perto de mim e falou assim, aqui, o que você fala da minha religião? Você é evangélico? O que você fala sobre Jesus? Expliquei para ele na palavra do Senhor, eu falei assim, a palavra de Deus fala de Jesus assim, vocês entendem que Jesus é essa forma, mas a palavra de Deus fala assim, eu entendo que a palavra de Deus, ela é meu manual de fé, e se a palavra de Deus está falando isso, é porque é assim, assim, assim. Ele virou para mim, olha só o que ele falou comigo, ele falou assim, obrigado, você é o primeiro evangélico que chega perto de mim e me trata com respeito. Obrigado, queria ouvir isso. Às vezes a gente está perdendo oportunidade porque a gente não consegue exortar com paciência e a doutrina da palavra do Senhor. Você é uma atalaia do Senhor. E aí existe uma responsabilidade sobre nós, amém, irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite que nós estamos na Tua casa. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvarmos o Teu nome, de compartilhar a palavra do Senhor. Cremos no nosso coração que o Senhor falou que o Senhor tinha programado na eternidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sermos atalaias nessa terra, exortando com paciência a doutrina da palavra do Senhor, não com julgamento, mas para que possamos levar a outros a oportunidade de ser salvos, Senhor. Peço que possa nos capacitar cada vez mais, Senhor. Pedimos ao Senhor também que recebe no Teu altar este culto, que nos leve em segurança até os nossos lares, em nome de Jesus. Em Teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. A paz, seus irmãos. Deus